Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e esse é o seu canal de vida inteligente na internet. E hoje a gente vai falar da melhor série de todos os tempos, Mad Men, e de como ela consegue ser extremamente eficiente, te ensinando sobre a história norte-americana na segunda metade do século XX, mais especificamente dos anos 60. Antes da gente começar mesmo o vídeo, já deixa o seu like aí, dá uma curtidinha. Eu sei que mesmo que você goste, você vai esquecer. A aclamada pela crítica, sobretudo por sua autenticidade histórica, vencedora de Emmys, de Globos de Ouro, com 7 temporadas, que durou lá de 2007 até 2015, ou seja, 8 anos de história. Um projeto incrível que retrata a vida de publicitários dos anos 60, dos homens da Avenida Madison, da Madison Avenue, por isso Mad Men. A gente acompanha todas as camadas da vida do Donald Draper, o nosso protagonista, o Don Draper, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A série gira em torno do casamento, das relações amorosas desse homem, assim como da profissão. Ele é um publicitário. A série retrata, através da vida dos funcionários dessas agências de publicidade da Madison Avenue, a glamurosa indústria do cigarro, por exemplo. Quando ainda se fazia publicidade para vender cigarro, a própria marca Lux Strike é protagonista de vários episódios dessa primeira temporada, onde a gente observa o desafio desses publicitários em calar os boatos que estão nascendo agora de que o cigarro causa câncer, de cigarro é prejudicial à saúde e como ele era vendido na época. Por vários episódios, a gente observa as pessoas fumando, mesmo quando o cigarro não é tema, para poder mostrar como ele estava presente na vida das donas de casa da época, que fumavam cartelas, que fumavam carteiras e carteiras de cigarro por dia, de como as pessoas fumavam dentro dos bancos, de como as pessoas fumavam nos restaurantes à noite, com mesas coladas umas nas outras, de como as pessoas fumavam em apresentações e reuniões de negócios, de como fumava-se dentro do ambiente de trabalho. Era tão comum quanto beber um copo d'água. E sabe o cafezinho que a gente toma hoje no escritório? Não existia isso na época não, servia-se era bebida, era vodka, era tequila, era uísque puro. Às 7 da manhã, gente, chegando no trabalho. Se bem que americano não começa a trabalhar às 7, né? Vamos chutar às 9, chutar. Fala-se de bebida de modo igualmente romantizado, tal qual como o cigarro. Ninguém trabalha sóbrio nessa série. O alcoolismo não era visto como hoje. Os homens bebem 24 horas por dia. Isso não é visto como um problema. Os homens beberem para comemorar quando dá certo, ou beberem quando estão frustrados porque deu errado. Os homens beberem em encontros, os homens beberem em reuniões, os homens beberem para terem uma ideia de uma campanha. Os homens beberem porque chegaram no trabalho, beber porque é a hora de sair. É extremamente comum. Eu arrisco dizer que é raro uma cena em que o Don Draper não esteja com um copo de uísque na mão e um cigarro entre os dedos da mesma mão. Fala-se de bebida com a naturalidade que se vivia bêbado nos anos 60. Mad Men traz discussões sobre o feminismo, mas com muita naturalidade, sem que isso seja uma bandeira levantada por ele, sem que se torne chato, sabe? Através das personagens da Peggy Olsen e da Joanne, que são mulheres publicitárias dentro desse ambiente extremamente machista, tentando ganhar espaço, e que, para fazê-lo, elas acabam optando por caminhos diferentes, onde uma usa o corpo, usa a beleza, e onde a outra tem que se provar o tempo todo, mesmo sendo muito mais talentosa do que a maioria dos homens que estão ali. E a amizade que se desenvolve entre a Peggy Olsen e o Donald Draper é maravilhosa. Uma delas é até vendida, gente, para se garantir um negócio, tratada como uma prostituta. Homofobia, antissemitismo, racismo, são temas muito bem abordados também. Antissemitismo é a perseguição aos povos de origem semita, como os judeus, por exemplo. Publicitários gays e judeus, por exemplo, sofrem uma discriminação evidente. Discriminação essa que eles sentem que é perceptível, mas que é algo ainda não compreendível naquele cenário, naquele contexto, né? Algo que ainda não é criminalizado, por exemplo. Publicitários negros a gente nem vê, né? Quando contratam secretárias negras, é consequência de uma chacota, de uma brincadeira que fizeram com a empresa nos jornais. Eles têm que contratar funcionários negros para ceder às pressões dos sindicatos da época, para as aparências mesmo, tendo uma ou duas negras, é que eles vão deixar a gente em paz, para preencher a cota. A série traz discussões sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre como os clientes japoneses, mesmo os muito abastados, que podem trazer grandes negócios para a empresa, são vistos por aqueles que lutaram na guerra. A gente observa a fundo a vida desses personagens fora do ambiente de trabalho, onde eles precisam fazer propagandas para a rede de hotéis Hilton ou para a Coca-Cola. E é muito interessante, porque a gente observa os casamentos, as amantes, os carros, as roupas, os encontros, jantares completamente excêntricos, regados a LSD, a maconha, por exemplo. A gente observa como moedinhas, como centavos, compravam coisas absurdas na época. A gente tá falando de observar eles negociando, tipo, $11 por semana de salário. E uma mulher deixar de tomar anticoncepcional exatamente porque é caro na época. Adultério, divórcio, suicídio. É uma trama muito envolvente. O nome Mad Men, por exemplo, pra quem não se atenta, acha que tipo homens loucos. Caberia muito bem, faria muito sentido se fosse também, mas é por conta do que eu já disse aqui no início da Avenida Madison. Os homens da Avenida Madison, os Mad Men, esses engravatados publicitários, são homens completamente loucos. Sobretudo porque na época falar de depressão, de estresse, de pressões do ambiente de trabalho pra bater meta, pra conseguir uma conta, era um tabu. Era muito atrelado à histeria. Ir ao psicólogo, então, era um atestado de loucura. Tem um dos personagens, por exemplo, que surta quando os computadores são trazidos pra empresa pra começarem a ser usados, porque a gente vê ao longo da série inteira máquina de escrever. É fichinha, você acha que eles apresentam as campanhas como slide?
São os quadrinhos lá, os desenhos. A gente observa até o momento em que os desenhistas perdem espaço para fotografia, para os filmes, para o cinema. É muito bacana. É evidente para quem assiste o canal que eu dei a entender em muitos momentos que Game of Thrones é a série da minha vida, é a minha série favorita. Exatamente porque o meu próprio TCC foi sobre Game of Thrones. Eu escolhi história por causa de Game of Thrones, né? É, de fato, a minha série predileta, mas eu nunca disse que é a melhor série de todos os tempos. Pelo contrário, a partir da quinta temporada é ladeira abaixo. O que foi aquele final? Costumo dizer que a série foi até um desrespeito com a obra das Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin. Mas se você me perguntar, Milena, qual é a melhor série de todos os tempos? É Mad Men. Ela não tem defeitos. Ela é muito bem amarrada, os personagens são cativantes. O Donald Draper é lindíssimo, é charmoso, é inteligente. Mas em contrapartida, ele tem um precedente problemático, né? O relacionamento com o pai foi muito conturbado, a mãe era uma prostituta que morreu no parto, ele luta na Coreia, ainda tem traumas daquilo, ele rouba a identidade de outro homem. Ele se reinventa sempre. E eu tenho certeza que se você jogar no YouTube, você vai ver muito vídeo ensinando como ser confiante como Donald Draper. É uma obra muito consistente, desde a abertura, que é fantástica, já te entrega ali o que está acontecendo, se você prestar atenção, até os ganchos para os próximos episódios, né? A gente tem atuações incríveis. A Peggy Olson, por exemplo, é a protagonista de The Handmaid's Tale. Tale é conto, acho que é isso. Eu ainda não vi, porque eu tô assistindo The Crown. É uma série perfeita. E ela tá dentro de um contexto histórico mais maravilhoso ainda, porque a gente acompanha personagens como Martin Luther King, a gente sabe que a referência feminina para as mulheres da época é a Marilyn Monroe, e tem um episódio dedicado à morte dela. A gente observa a renúncia do Nixon, assim como a morte do Kennedy. É uma série incrível, sobretudo para desmistificar as vidas perfeitas, os casamentos perfeitos, o emprego perfeito. O Don Draper tinha uma família linda, era casado com uma ex-modelo, com uma mulher muito padrão, tinha filhos lindos. Tinha o emprego dos sonhos, era rico, era bem-sucedido, era referência na publicidade e era infeliz. E a gente está dentro da cabeça dele o tempo todo. E é fantástico, assistam. É uma verdadeira aula de história. Se inscreve.